E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do episódio 23 de Kimetsu no Yaiba. Um episódio mais tranquilo, o episódio passado já falei isso, né? Mas esse foi mais tranquilo em relação ao anterior, que foi mais tranquilo em relação ao, enfim, né? Foi mais tranquilo até a gente comparar com o 19, que foi o ápice. Mas mesmo assim como eu falei na semana passada, tiveram alguns conflitos aí, tiveram algumas tensões, que foi o restante o final do episódio passado, que continuou, né? Com o conflito da Nezuko, se ela ia comer, se ela ia perdeu o controle e atacar o Hashira era do vento? Enfim, o Shinazugawa, basicamente, né? E isso era algo que eu senti que o anime tava precisando. Porque algo que eu já venho batendo nessa tecla aí sobre a Nezuko, que é a falta de conflito na personagem. Ela se apresenta no começo da história como um real problema, porque ela se transformou num demônio, o demônio come gente. Como é que o Tanjiro vai lidar com isso? Bota isso aqui na boca dela, faz uma hipnose nela, ela dorme aí, se recupera e tá tranquilo. Assim, eu já comentei isso com vocês, não tem nem pra que ficar martelando essa tecla, porque vocês já sabem a minha posição sobre isso. Do que o anime mostrou até agora é a coisa que mais me incomoda, mas esse conflito nesse episódio, continuando o conflito do episódio passado, era algo que a gente precisava, porque por mais que a personagem ela não tenha perdido de fato o controle, então o problema, né, foi menor, né, do que se ela tivesse realmente tacado, foda-se, e atacado mesmo o cara, mas ainda assim a existência dela foi um problema. Então já foi maneiro a gente ver isso nesse episódio, porque já serviu pra ter um conflito maneiro, de o pessoal ficar, caralho, mano, dá aquela tensão pra gente, e filho, meu Deus, será que ela vai atacar? Então foi muito maneiro o que o anime mostrou nesse episódio. Eu queria que isso fosse mais constante, eu queria muito. O contexto desse conflito foi maneiro porque tava lá lidando, né, com os Hashira, né? Então também o mestre presente, ele era meio que a prova ali, era meio que o teste pra saber se ela ia passar nesse teste pra ir ter o aval pra continuar seguindo adiante, né? Nem não ser executada. Então foi maneiro. Esse episódio, esse conflito foi muito maneiro, não tenho o que falar, e ela consegue resistir. E um negócio interessante que foi falado sobre ela resistir a isso tudo é que ela lembra que ela deve proteger os humanos. Eu fiquei, ok. Na perspectiva dela faz sentido ela proteger os humanos, porque se ela não proteger, se ela acabar atacando os humanos, ela vai ser executada. Essa é a posição dela, mas seria bacana também se a gente visse algum humano assim, filho da puta, por exemplo, né? Os Hashira, não dá pra gente julgar eles porque eles têm a posição deles de tipo, caraca, mano, se a gente só vê o Oni matando um monte de gente, a gente vai executar os Oni sem dó nem piedade, simples assim. Só que esse é um caso aparentemente sem precedentes, então, ok. Aí eles têm que também saber lidar com a situação, mas seria bacana se a gente visse uns humanos filha da puta que o pessoal pensasse assim, mano, eu acho que esse cara não merece ser protegido não. E aí imagina, só não sei, não faço a menor ideia se isso pode acontecer, se isso vai acontecer. A Nezuko julga que o humano ele é um filho da puta, ele fala assim, mano, esse maluco tá fazendo muita merda. Então tem alguma situação onde o filho da puta é muito filho da puta, então não tem como não atacar o cara e acaba deixando rolar. Acho que seria bacana, eu acho que se eles fizessem isso, seria bacana. Pra assim como tá sendo desconstruído com ela a imagem, essa figura, essa perspectiva binária, né, de tipo os humanos são o lado bom, os Oni são o lado do mal, assim como ela tá sendo desconstruída, sendo vista como uma pessoa, um Oni do bem, né, poderia também ser o contrário, né, poderia também ser mostrados alguns humanos aí do mal. Depois desse conflito onde ela consegue negar os instintos dela, que foi muito maneiro ela ter conseguido fazer isso, realmente é uma prova de tipo assim, caramba, conseguir, é uma prova pra ela conseguir manter a sanidade, ela conseguiu fazer isso, show de bola, e o Tanjiro diz que vai derrotar o Michael Jackson, né, porque o mestre lança pra ele o desafio, olha só, os caras aqui, cada um deles derrotou um dos 12 Kizuki, eu ainda fiquei me perguntando, tá, mas se cada um deles derrotou um dos 12... não era pra ter mais 12, ou o cara, ou esse pessoal foi derrotado e depois se recuperou ou foi substituído, eu não sei como é que funciona aí esse esquema dos 12 Kizuki. Então, se vocês sabem, se já tem explicação no mangá, por favor, diga aí nos comentários. Mas o Tanjiro se empolga, tipo assim, não, mano, você pode apostar que eu e a Nezuko aqui, nós vamos derrotar até o Michael Jackson. Aí o mestre tá tipo assim, mas a gente sabe que você não vai conseguir agora, né, então baixa a bolinha aí, por enquanto você vai tentar derrotar um dos 12 Kizuki aí. Cara, eu não consegui, foi assim, comédia assim, serena, tipo assim, na serenidade da fala do mestre que, cara, que fez a cena ficar engraçada, foi a serenidade,
mas você não vai derrotar, né, agora. Então, abaixa um pouco a bola. E o Tanjiro ainda volta, depois de já ter sido dispensado já, tipo assim, vai descansar, vai cuidar da tua vida, o maluco ainda volta dizendo que queria dar cabeçadas no Shinazugawa. É um nome comprido, né, mas eu tô decorando. Querendo dar cabeçadas no maluco, e assim... Eu não falei no episódio passado, mas tipo, ele dando cabeçada no maluco. O que é alguma coisa que até o próprio Clayton falou. O Clayton falou algo que eu achei interessante. Tipo assim, o cara não é um deus. Tipo assim, ele foi pego desprevenido e assim acabou levando um golpe ali, né? Não é algo que vai definir, nossa, mas esse cara é um lixo mesmo, levou uma cabeçada. Não, a questão é que foi algo tão inesperado que ele acabou levando ali o golpe. Mas... O fato do Tanjiro querer voltar pra dar mais cabeçadas, tipo assim, não, eu tenho esse direito de dar várias cabeçadas. Porque o que ele fez com a Nezuko. Então ele querendo dar várias cabeçadas, vem me dar cabeçada. Mas depois ele é finalmente dispensado e no meio do caminho, antes dele ir até o quarto dele, ele conhece, na verdade já conhecia. Aliás, ele nem lembrava que tinha sido pisado por ela. O curioso que até foi mencionado pelos próprios personagens que estavam levando ele até o quarto. Mas a gente descobre que, a gente tem essa informação de que existem os Tsuguko, que basicamente são espadachins treinados por algum Hashira. E no caso, a Tsuyuri é um deles, então pode ser que a gente veja alguns outros espadachins aí. E chegando no quarto para descansar, cara, quando o Tanjiro ele reencontra finalmente o Zenitsu e o Inosuke, olha a consequência do que foi essa batalha para eles. Principalmente pro Inosuke, mas pro Zenitsu já foi engraçado, porque ele foi o Tanjiro reparando, mas o que aconteceu com seus braços? Os braços tão pequenos. Pois é, que eu fui, quase que eu me transformei numa aranha. Era pra ter mostrado os bracinhos pequenos, tipo a cena de Deadpool mesmo, mostrando as perninhas pequenas. Era pra ter mostrado os bracinhos pequenos dele pra gente, pra completar a cena. Porque a cena por si só já foi engraçada. E o Inosuke já pega uma parada mais bad vibe, né? Um negócio mais pesado mesmo, que é ele lá acamado, tipo assim, deprimido mesmo, pedindo desculpa real por não ter conseguido, né, ajudar tanto quanto ele gostaria. Mas, cara, e a cena deles três deitados, né, tipo, trio, eles três deitados, tipo assim, tipo como se fossem três amiguinhos ou três irmãos lá dormindo no mesmo quarto. Bonito, foi bonita a cena. E depois o Tanjiro ele conversa com a Nezuko sobre a possibilidade dele acabar morrendo um dia, né? Possibilidade não, porque ele vai morrer, né? Um fato que ele vai morrer um dia, mas a necessidade, pelo fato dele morrer um dia, a necessidade dele ter que transformar a Nezuko de volta a um ser humano antes que ele morra, porque senão ela vai acabar ficando sozinha no mundo, ou não vai pelo menos ter mais a companhia do irmão dele. Então ele quer transformar ela de volta pra assim ela não ter essa possibilidade de acabar ficando sozinha no mundo. E isso é algo que eu fiquei refletindo também, juntamente com o próprio Tanjiro, porque seria algo legal se eles não apelassem pro basicão, pro mais esperado, né? Que é o que? Ela ser transformada de volta. A gente sabe que meio que está sendo estudado em a medicina para conseguir tentar fazer essa conversão, né, de volta para o humano, mas a gente não tem uma confirmação ainda de que isso é possível de fato. Pelo menos até o anime, né? Pelo menos não sei até que ponto no mangá isso foi dito, mas no anime ainda não. Só que está sendo estudado. Mas seria bacana se ele não conseguisse, porque meio que pegaria um pouco da mensagem do que foi o Fullmetal Alchemist. Aí, spoilerzinho, tipo assim, olha só, não é possível vou tentar não dar spoilerzão, mas não é possível, não tem como, vamos aceitar isso, porque spoiler do final de Fullmetal Alchemist é meio vacilo, né, nada a ver, mas não é possível, não tem como, então vamos seguir a vida lidando com esse fato. Então, se ela não conseguir ser transformada de volta em humano, então talvez o Tanjiro ele tenha que lidar com isso. Claro que não precisa necessariamente mostrar ele velho, ele tipo assim, ele morrendo. Afinal é um shonenzão, né? Então, geralmente a gente vai ver o personagem ainda jovem, pelo menos até o fim da história, mas claro, né? Tem Naruto, por exemplo, que a gente viu depois adulto só no finalzinho. Pode ser, é uma possibilidade, mas ainda assim seria bacana ele terminando a história ainda jovem, eles dois aceitando esse fato e desde então ir se preparando mesmo pro pior que um dia vai acontecer no futuro e na verdade eles dois tentando lidar com isso para ela no futuro aprender a não depender só dele, mas também, né, ser uma pessoa mais independente e também contar com outras pessoas, fazer um networking aí para que ela também consiga contar com outras pessoas, afinal eles já estão começando a fazer isso, já existem outras pessoas que estão protegendo eles e o próprio Tanjiro ele fala isso no episódio. O episódio ele termina na verdade com a reunião do mestre com os Hashira, eles falando sobre derrotar o Michael Jackson, enfim, foi só um finalzinho ali, ok, nenhum comentário dá pra fazer em cima daquilo, só a determinação do próprio mestre de querer realmente derrotar o Michael Jackson, mas
nada demais em relação àquilo. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi o review. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Se inscreve no canal, review semanal toda semana de Kimetsu no Yaiba. Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!